Oi, gente! Muitas pessoas pediram para continuar com as dicas de língua portuguesa. Então hoje eu vou falar sobre a confusão que tem na hora da escrita de algumas palavras. Uma delas é viajar. Viajar pode ser escrito com J. Muitas pessoas acham que viagem também é escrito com J. Eu já vi muitos escreverem assim, boa viagem, com J. E tá errado. E por quê? Porque viajar é um verbo, viagem é com G, é um substantivo. Então, embora sejam palavras derivadas, elas são semanticamente diferentes, ou seja, elas têm significados diferentes a partir da escrita. Quando eu falo viagem, eu estou escrevendo com G, porque eu estou me referindo a um substantivo. Quando eu falo viajar, eu estou falando de um verbo, no infinitivo, pois termina com R. O verbo viajar, ele tem um sentido de deslocamento geográfico. Então, quando eu falo boa viagem com J, eu estou cometendo o erro de grafia, porque quando eu coloco viagem, boa viagem com J, eu estou me referindo a um verbo na terceira pessoa do plural. Espero que eles viajem com segurança. Então, aí sim é escrito com J. Mas quando eu desejo boa viagem para alguém, é com G, porque eu estou me referindo ao substantivo viagem. A outra palavra é ouve. Quando eu escrevo ouve com H, é um verbo, no sentido de que aconteceu algo no passado, pretérito. Quando eu digo ouve com O, estou me referindo à audição. Ouvido não é com O, então ouve é com O. Então, a partir de hoje, vocês que pediram para falar disso, já vão lembrar sobre essa questão do ouve com H, que é um verbo, um pretérito, e o ouve com O, é no sentido de ouvir. Embora ouve com H, no sentido de que ocorreu, e ouve com O, no sentido de ouvir, de escutar, se refere à audição, sejam verbos, ambos são verbos, mas semanticamente eles têm significados diferentes, baseado na escrita. Então, de acordo com o contexto que eu vou empregar, eles vão ser escritos de acordo com a ocasião, do que eu estou me referindo. Houve um campeonato. Então, todas essas palavras, elas fazem com que a pessoa acabe escrevendo errado, se não entender o contexto, no qual quer escrever. Quando eu falo viajar, eu estou falando de um verbo, então eu vou escrever com J. Mas não é por isso que quando eu falar boa viagem, vai ser escrito com J. Porque viagem é um substantivo, portanto, escrito com G. Quando eu digo boa viagem com J, eu estou cometendo erro de grafia e semântica, porque eu estou distorcendo o significado dessa palavra, porque ela passa a ser um verbo e não um substantivo. Quando eu falo ouve com H, é no sentido de pretérito, de passado, de que ocorreu alguma coisa, seja lá o que for. Quando eu falo ouve com O, eu estou me referindo também a um verbo, porém no presente e que se refere à audição. Entendeu, gente? Então essas foram as dicas de língua portuguesa.